Na verdade, você vai ter dois tipos de motivação na vida. Você vai ter uma motivação fomentada por recompensa, ou então uma motivação fomentada pela fuga de um possível prejuízo. Ou seja, você vai se mobilizar para realizar alguma coisa porque aquilo vai te trazer alguma recompensa. Então, você vai para a academia porque você sabe do bem-estar que aquilo vai trazer depois que você for para a academia, ou então no longo prazo. Ou você faz academia porque você tem uma condição de saúde que, se você não fizer atividade física, isso vai gerar um prejuízo muito grande. Você arruma a casa porque você gosta de arrumar a casa, você estuda inglês porque você gosta de estudar inglês, você gosta de aprender línguas, ou então você não faz isso, ou então você faz isso porque você não quer ter os prejuízos de ter uma casa desorganizada, ou então de perder oportunidades de trabalho, talvez por causa de não saber falar inglês. Faz sentido? Então, a gente está trabalhando sempre com essas duas perspectivas. A motivação baseada em recompensa e a motivação baseada em fuga de um possível prejuízo, que também é uma recompensa, tá? Mas é só para poder fazer uma distinção didática, que seria, digamos assim, uma motivação positiva e uma motivação negativa. Mas a motivação positiva é essa que vai gerar uma recompensa que você vai se sentir bem por estar fazendo, porque você quer aquilo, ou uma motivação pela fuga do potencial prejuízo que aquilo pode causar. Show de bola? Por que a gente vai começar dessa forma? Porque, para você entender que a motivação, ela vem basicamente, ela é uma construção neurofisiológica a partir de conexões neuronais, de uma cadeia de reações bioquímicas que acontece no seu cérebro, muito atrelado a um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina, ele não é um neurotransmissor, não é aquela coisa do tipo, é a sensação boa, que depois que você faz uma atividade física, ou que você faz alguma coisa, que você faz sexo e daí depois você tá lá e aquilo é bom. Não, a dopamina não é esse da sensação de prazer. Ele é o neurotransmissor da motivação. Como assim o neurotransmissor da motivação? Que é aquela que é liberada diante de uma necessidade, de um engajamento, tá? E aí, por exemplo, eu tô com sede. Aí eu vou me mobilizar para poder ir em direção à água para poder matar minha sede. A dopamina é essa neurotransmissão que vai reconhecer a necessidade, vai te levar, vai te conduzir, gerar uma reação em cadeia que vai te conduzir até o copo de água para você tomar água, para você resolver uma necessidade, tá? Então, a dopamina é esse neurotransmissor relacionado à motivação e que ele é liberado nas vias de percepção do sistema de recompensa. O sistema de recompensa é um sistema de análise de contexto muito atrelado a essa região do córtex pré-frontal. Então, essa região frontal é a região do córtex pré-frontal, ele está bem atrás da testa aqui, e é onde estão todas as suas funções executivas, a maior parte das suas funções executivas relacionadas ao sistema de recompensa, à atenção, à memória, que também está atrelado ao controle inibitório, que é o freio do cérebro para determinado comportamento, ela que faz análise de contexto para você perceber o contexto, a variação, a variedade de informações que está acontecendo para dar sentido àquilo. Então, é essa região frontal, e essa dopamina é liberada nessa região para poder fazer essa percepção de recompensa, e aí você vai em busca daquela ação que vai resolver, que vai trazer uma sensação de bem-estar por resolver uma necessidade. Então, ela é a que te mobiliza, ela não é a que traz a sensação de bem-estar. Só que, à medida que você vai aprendendo que cada ação que resolve uma necessidade traz uma sensação de bem-estar, você está fazendo um aprendizado cognitivo, está gerando ali um aprendizado cognitivo de reforçamento de determinadas ações. Então, você sabe que se você fizer aquilo, você vai ter uma recompensa. Você sabe que se você tomar água quando você estiver com sede, aquilo resolve sua necessidade. Então, eu gero um aprendizado por reforçamento, verificando que determinados comportamentos resolvem as minhas necessidades. O problema é que, quando a gente está pensando nessa questão da motivação, falei então da dopamina. O que tem a ver a dopamina com isso? Ela está alimentando esse sistema de recompensa, que o sistema de recompensa justamente interfere na percepção de esforço. Olha só, eu preciso tomar água. Então, meu cérebro ele faz uma verificação da quantidade de energia que eu vou ter que precisar aplicar para pegar a água para poder saciar minha sede.
Aqui eu tô com um copo de água na minha frente, mas digamos que eu não tivesse água aqui no consultório, eu tivesse que descer e andar 2 quadras para poder pegar água na padaria. Meu cérebro ele ia falar assim, tô com sede. Aí ele ia falar, cara, agora de repente vai ter que fazer um esforço, não ia ser o melhor momento. Então, deixa para daqui a pouco. Na hora que tiver com mais sede, que a urgência aumentar, que o nível da necessidade ampliar, a gente busca esse comportamento de ir lá buscar água, pegar esse recurso para poder saciar a minha necessidade. Então, ele vai fazer essa análise do esforço e vai dimensionar quanto tempo eu vou precisar para poder resolver isso e ter o meu... Quanto tempo, por exemplo, eu aguento ficar sem água para poder ir lá buscar e aí eu resolvo a minha necessidade que é tomar água. Então, ele vai fazer essa percepção e ele vai começar a modular o seu comportamento a partir dessa percepção, que é, se eu faço isso agora, eu consigo ter uma recompensa imediata para resolver o meu problema, ou eu consigo prolongar o comportamento, a atitude, ou seja, me motivar a ir lá na padaria, para esperar um pouco e deixar só quando a necessidade estiver muito latente. Tá fazendo sentido? Agora pensa isso dentro da sua rotina. Pensa que dentro da sua rotina você tem uma série de coisas que você precisa fazer, tem coisas que você gosta de fazer. Vou me basear, por enquanto, em coisas que você precisa fazer. Como, por exemplo, talvez você precise semanalmente, cotidianamente, né, organizar a sua casa. Então você tem lá uma pilha de louça suja que está lá na pia, porque você foi acumulando, acumulando, e toda vez que você estava olhando, você falava, beleza, depois eu faço isso. Beleza, depois eu resolvo. Beleza, depois eu resolvo. E aí você vai deixando isso para depois, até que chega um momento que acabam os copos e acabam os pratos na sua casa, porque você foi usando e não foi lavando. Aí chega um momento que bate lá no teto e fala que, ei, agora a gente não tem mais copo, a gente não tem mais prato. Então eu preciso me engajar nessa tarefa. Faz sentido? A percepção de esforço, que é depois eu faço isso porque isso aqui vai ser chato fazer agora, vai fazer com que eu deixe que eu protele a ação, que eu não me engaje na ação de lavar a louça, porque aquilo é um esforço agora e não vai ter nenhuma recompensa. Mas quando eu cheguei ao ponto de que eu não tenho mais nem prato, nem copo para poder usar, eu vou lá e resolvo a situação de imediato. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando você faz atividade física, você está pensando que você está fazendo atividade física porque você quer um corpo funcional, um corpo que esteja adequado para você poder ter saúde, para você ter bem-estar, para você brincar com o seu filho, com a sua filha, que você quer ter energia e disposição para aproveitar o final de semana em família, ou então com seus amigos, ou então para você conseguir abaixar para pegar alguma coisa sem ter problema. Você quer fazer atividade física para poder ter esse momento. Ele pode ser prazeroso e você se engaja nele, ou você está fazendo por causa de uma necessidade de se livrar de um potencial prejuízo que já está batendo na porta. Então, por exemplo, digamos que você teve ali, viu que você foi fazer exames de rotina. Se você não faz, tem que fazer. Aí você viu que você está hipertenso, que seus índices glicêmicos lá estão tudo alterado, que você está tudo alterado, que você precisa fazer aquilo, porque aquilo pode desencadear uma série de problemas. Né? Então, daí você faz para poder se livrar do prejuízo, porque bateu no teto e até então você não estava se engajando naquela tarefa, e aí você volta e toma uma atitude com relação a isso. O problema é que quando a gente está se engajando nessas tarefas por necessidade, a gente está deixando sempre para aquele momento em que a gente chegou num nível de potencial prejuízo das situações que a gente se engaja por desespero. E isso acaba gerando o nosso cérebro ele tem um caráter de neuroplasticidade, ou seja, ele vai se adaptando, ele vai fazendo aprendizados e ele vai, então, entendendo como é que é a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira, a partir das experiências, dos aprendizados, dos estímulos que a gente está vivendo, ele vai se alterando. E aí ele vai sempre aprendendo, que eu me mobilizo naquele momento em que a situação está tão caótica que eu preciso resolver, porque ele encurta esse tempo, ele deixa o tempo passar, e aí, de repente, ele comprime o prazo, ele comprime a possibilidade de prazo que você tem, você se engaja para poder se livrar. Esse se livrar de uma situação também é uma recompensa. O problema é que você está aprendendo a lidar com essa recompensa à base de estresse, à base de possíveis prejuízos na saúde,
à base de ansiedade, à base de procrastinação crônica, que foi gerando uma culpa, que foi gerando cobrança, que foi deixando marcas na sua autoestima, porque você fica se questionando, poxa, por que eu faço desse jeito? Por que eu não consigo fazer de uma maneira saudável? Por que eu deixo tudo para a última hora? Por que eu resolvo assim, 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 assado? Então, quando a gente deixa tudo para esse momento de pico, que eu preciso de uma injeção, aí não é nem a dopamina mais, você está dando uma injeção de dopamina com noradrenalina, que é trazer uma excitação a um ponto de ter que resolver por causa do possível prejuízo. Então você está gerando um aprendizado para o seu cérebro está aprendendo que só dá para fazer as coisas quando elas estão no limite. Só é vantajoso fazer as coisas quando elas estão no limite. Só que quando você se expõe a esse limite, você está gerando uma série de situações estressoras, ansiogênicas, que faz com que você fique pensando naquilo o tempo inteiro, que faz com que você perca o sono, porque você fica ali se questionando como é que você vai dar conta agora de fazer tudo que você precisa. E aí você não organizou, tem semanas que você não organiza suas roupas, que você não organiza sua casa, tem semanas que você está adiando iniciar um relatório ou um documento no seu trabalho, sendo que você tem prazo para isso, e aí você ficou naquela tensão. Tem semanas, meses que você está adiando começar a atividade física para poder manter um nível de regulação fisiológica, de funcionalidade do seu corpo, porque você espera chegar naquele momento que não dá mais para você tentar resolver isso. E aí esse aprendizado vai formando ali camadas de modelos de comportamento, que toda vez que você estiver diante de uma situação semelhante, seu cérebro vai falar, não, pode deixar que depois eu resolvo, pode deixar que depois eu resolvo, e aí, não, isso aqui não agora, só que depois vira um momento, uma situação de enorme tensão que você tem que resolver em cima.